Olá, vamos para mais uma aula do nosso curso de comportamento animal. Essa aula de hoje é uma das mais importantes do curso. É uma aula sobre como planejar um projeto de pesquisa. Muito bem. Como planejar um projeto de pesquisa? Por onde nós devemos começar? Por onde devemos iniciar esse planejamento para que a nossa pesquisa tenha sucesso? Para que a gente possa depois defender um TCC bem defendido, uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado ou publicar um trabalho? Para que a gente, enfim, consiga responder de forma adequada uma pergunta em biologia, em comportamento ou em qualquer área do conhecimento. Como planejar um projeto de pesquisa? Muito bem, dou aqui alguns exemplos para vocês. Vejam bem, este aqui é um trabalho que a gente publicou recentemente sobre como formigas fazem para polinizar uma planta na vegetação de savana. Publicamos agora, no ano de 2020, no Annals of Botany, numa revista muito importante da nossa área. Como é que será que a gente teve a ideia de trabalhar com formigas polinizando plantas na vegetação de cerrado? De onde será que a gente tirou uma ideia maluca dessas e que acabou dando certo? Não é intrigante a gente saber como é que um pesquisador teve a ideia de fazer um determinado trabalho científico e como ele conseguiu fazer isso? Pois bem, tudo começa com a gente explorar o como fez, como teve a ideia, como bolou os experimentos de vários e vários trabalhos científicos que a gente tem acesso, para que a gente leia e a gente passe a começar a compreender o mecanismo, como é que a coisa funciona. Pois bem, a primeira etapa é essa daí. Vocês estão vendo eu com a minha grande parceira de trabalho, a professora Helena Maura, e nós estamos aqui no campo. Então, ir ao campo e observar as coisas com atenção, como a professora está fazendo aqui, ou mesmo em condição de laboratório, é extremamente importante na nossa área de trabalho. Então, nós temos que observar a natureza, observar os animais, observar as plantas, enfim, nós temos que ser curiosos e amar o que a gente está fazendo, fazer com muita dedicação, fazer com muito empenho aquilo que a gente se dispõe a fazer, que é ser cientistas estudando na natureza e trabalhando com o comportamento animal e com interações entre animais e plantas, como é o nosso caso. Muito bem. Uma outra parte muito importante, além de observar, além de ir ao campo, é estudar. Você precisa estudar muito, você precisa ler muito, pesquisar bastante, tá? Você não pode ser um colecionador de PDFs. Você tem que ler esses PDFs, tem que ler os artigos científicos. Você que está na fase de formação ainda, você está na sua fase de capacitação profissional, você não imagina o quanto será difícil você ter tempo para leitura para frente, no futuro, depois que você já for professor, depois que você já tiver seus alunos para tomar conta. Este é o momento de você estudar, este é o momento que você, estudante, como é o nome, faça uso do seu tempo para aprender. Então, o projeto de pesquisa começa com observação de campo e com muito estudo para a gente interpretar e tentar entender o que está acontecendo com aquilo que a gente observou no campo. Então, muita atenção. É preciso ler, é preciso pesquisar sobre o assunto de interesse. Por onde começa, então? Por onde começa esse nosso estudo? Não é verdade? Nossa, quando vem com essa história de que a gente tem que fazer um projeto de pesquisa, a gente põe as mãos na cabeça e fala: por onde eu vou começar? Ora, tudo começa com uma pergunta. Você tem que ter uma pergunta. E essa pergunta tem que ser uma pergunta relevante, uma pergunta significativa, uma pergunta que gere uma pesquisa. Então, essa pergunta tem que ser uma pergunta que estimule você, mas que ainda não tenha sido estudada, algo que você possa fazer com alguma novidade. Então, estou aqui com minha aluna no campo, vocês estão vendo, com a Isamara, estamos ali observando umas florzinhas de acácia e aí a gente encontra
uma linda lagarta de borboleta comendo essas flores, comendo essas pétalas, e a lagarta tem as mesmas cores da flor. Olhe lá para você ver. A cor da lagarta é igual à cor da flor. Isso é uma camuflagem. Isso é uma forma de escapar das forças da seleção natural que querem predar essa lagartinha, né? Então seria muito interessante você buscar pesquisas que te estimulem, que te dão prazer, que vão deixar você feliz em estudar aquilo que você está fazendo, tá? Muito bem. Então, primeiro você encontra uma coisa no campo. Você observa essa coisa. Essa coisa te interessa? Aonde você vai agora? Para a literatura. Você volta a pegar os livros, pegar os artigos, pegar os trabalhos, para saber se aquilo já foi feito, se aquilo não foi feito. Porque já pensou? Você gasta um tempão estudando, estudando, planejando uma pesquisa e descobre que já tinham inventado a roda? Aí é muito complicado, não é? É uma perda de tempo muito grande e uma insatisfação pessoal que vai chegar até você depois. Então lembre-se, muita gente trabalhando, muita gente pesquisando, muita gente produzindo. Você acha que algo é novidade? Pode já ter sido estudado. Você acha que algo já foi estudado? Pode ser carne de vaca que ninguém ainda foi atrás. Muito bem. Preste atenção num assunto. Faça perguntas simples. Uma pergunta simples, ela é muito mais fácil de ser respondida. E o seu trabalho, o seu projeto, pode ser composto por várias pequenas perguntas simples que te permitem responder uma pergunta grande, uma hipótese maior. Então, uma hipótese que a gente quer testar, uma hipótese que a gente quer comprovar ou refutar, ela pode ser testada a partir de perguntas mais simples que a gente responde. Perguntas simples são fáceis da gente entender. Elas têm que ser claras, elas têm que ser objetivas, elas têm que ser precisas. Uma pergunta muito rebuscada, uma pergunta muito cheia de vai e vem, 9 horas, nem a gente consegue entender direito. Imagine a pessoa que está tentando entender o seu trabalho, não é? Então vamos lá. Faça perguntas simples com base nas suas observações preliminares, aquelas primeiras observações que você fez no campo e com base na literatura. Volte ao campo, veja se você realmente viu o que você pensa que viu. Repetir a experimentação, repetir a observação na fase inicial é extremamente importante para você ter certeza do que você está fazendo. Uma coisa muito importante em pesquisa em ciência: o seu nome tem valor. Faça bem feito, porque se você queimar o seu nome, depois como é que fica, não é? As pessoas não vão mais acreditar naquilo que você está escrevendo, naquilo que você está fazendo. Então, busque sempre pela sua credibilidade. O seu nome tem muito valor em ciência. Busque suas habilidades e suas afinidades para definir essa pergunta inicial. Não lute contra limitações pessoais. Veja bem, se você. Eu gosto muito de trabalhar com formiga. Até faço alguma coisa com aranha. Mas com uma aranha como essa daí, que é grande, que é peluda, cheia de pernas, né? Eu tenho certo receio, eu tenho um pouco de aracnofobia. Imagine se você é uma pessoa que tem pavor de aranha, não é? Se você tem pavor de aranha, se você não gosta de aranha, por que que você vai trabalhar com aranha? Se você tem pavor de serpente, não gosto de cobra, morro de medo de cobra, vai trabalhar com cobra. Ah, eu tenho medo de escuro, eu acredito em assombração, vai trabalhar à noite em cemitério, como eu já fiz com 2 alunas que trabalharam comigo com escorpião. Então é muito complicado. Não lute contra as suas limitações pessoais, porque você não vai conseguir fazer o trabalho direito. Imagina, se você tem medo de aranha, você vai ficar observando a aranha, você vai achar que vem outra aranha de algum outro lugar, que vai te morder, que vai te picar, não é verdade? Então, se você gosta delas, muito que bem. Se você não gosta, procura outra coisa para trabalhar. Vai trabalhar com passarinho, vai trabalhar com macaquinho, vai trabalhar com borboleta. Tem tanta coisa para trabalhar. Para que vai trabalhar com uma coisa com a qual você não sente bem, que você não vai conseguir fazer o trabalho direito, que você tem medo, ou que você dorme, ou que você não consegue se concentrar, não é verdade? Muito bem. Então,
Se você está chegando numa pergunta que você acha interessante, num objeto de estudo que você viu que não tem nenhuma limitação pessoal para você trabalhar com ele, é um bicho que você gosta, uma planta que você gosta, num horário que você gosta de trabalhar, a pergunta é interessante, você foi na literatura e já viu que ninguém fez aquilo antes, então agora você vai ter que trabalhar com o desenvolvimento e a elaboração da sua pergunta simples ou das suas várias perguntas simples que vão poder comprovar ou refutar uma hipótese. O que é uma hipótese? Já pensaram nisso? Pensa bem. O que será que é uma hipótese? Muito bem. O método hipotético dedutivo foi desenvolvido por esse senhor aí, o Karl Popper. Foi o primeiro a chamar atenção para isso. Muita gente já tinha isso intuitivamente. Newton fez muito isso, Darwin e os seus colegas e colaboradores, né, já tinham essa máquina do método hipotético dedutivo funcionando mais ou menos na prática, e quem pôs no papel, quem definiu claramente o que vinha acontecendo, foi o Karl Popper. Né? Como que ele definiu isso? Que você precisa ter uma pergunta, e essa pergunta ela vai gerar uma resposta para uma hipótese, que vai poder ser testada. Então, com base em algo que você quer comprovar, algo que você quer testar, você hipotetiza alguma coisa, você diz, por exemplo, aquilo que cai do céu quando chega setembro e formam nuvens e o tempo vira, é chuva formada por água. Aí depois você vai ter que testar essa hipótese, se aquilo realmente que vem dentro da chuva é água. Você vai coletar, você vai analisar essa água e vai ver se você confirma a sua hipótese ou se você refuta. Se você refuta, você apoia a hipótese nula. Ou seja, nos nossos trabalhos nós usamos muito estatística. E em estatística, a hipótese nula, representada por H0, é uma hipótese que é apresentada, como está escrito aqui, sobre determinados fatos estatísticos e cuja falsidade se tenta provar através de um adequado teste de hipóteses. Então, gente, basicamente, uma hipótese nula geralmente afirma que não existe nenhuma relação entre dois fenômenos que você está analisando. Então, quando a relação existe, por exemplo, a formiga poliniza a flor. Então você comprovou a sua hipótese. Se o contrário aconteceu, foi comprovada a hipótese nula. Então, o método hipotético dedutivo é baseado em perguntas que vão responder hipóteses, e essas perguntas podem ser testadas. A hipótese em si, ela é testável e pode ser comprovada ou refutada. Todo trabalho científico, todo projeto bem feito tem hipótese, com base na literatura, com uma apresentação prévia do que você está trabalhando, do que você está se dispondo a fazer. Tudo bem até aí? Se não, volta o vídeo e assiste de novo, tá? Vamos lá. Olha aqui um exemplo. Esse é um trabalho que a gente fez, que foi publicado na Behavioral Ecology and Sociobiology no ano de 2018 e virou capa da revista. Bacana, né? A gente acha assim, nossa, já fez um trabalho e pegou capa da revista. Não, depois que a gente fez 10 trabalhos, publicou muito, a gente ficou conhecido na área, a gente fez um outro trabalho muito bacana com o Renan, com o Everton, comigo, e aí foi escolhido por uma foto muito bonita que o Everton fez para a capa da revista. Então veja só, nesse trabalho, onde a gente estuda o tamanho da colônia, a estrutura do habitat e o tamanho e forma das presas que um bichinho que a gente trabalha muito pequenininho, pseudoescorpião, que ele é social, captura, como é que isso interfere na vida do bichinho numa savana. Então veja bem, olha aqui, esse aqui é o principal do nosso trabalho. A estrutura do habitat e as características das presas, como seu tamanho, podem afetar as estratégias de predação de muitos animais. Como essas características interferem no comportamento alimentar e na acessibilidade de presas a um aracnídeo social, é um assunto a ser discutido. Então veja bem, isso aqui a gente viu no campo, aí nós fomos na literatura e a literatura diz isso, que estudar como
o tamanho da presa interfere no desenvolvimento da capacidade social de aracnídeos é uma coisa importante. Então, nós propusemos que, como esse bichinho vive na casca das árvores e ele caça as presas que passam pelas aberturas entre as cascas das árvores no qual ele está ali dentro, tá? Nós nos propusemos a responder que as aberturas das cascas das árvores, olha aqui embaixo, estão relacionadas com a evolução do comportamento social desse bicho, pois elas podem ajudá-lo potencialmente a capturar presas maiores ou menores. E capturar presas maiores é sempre mais nutritivo para esses animais. Então, com base na literatura que nos diz que a característica do habitat pode influir no comportamento social, a gente se propôs a responder se o tamanho na abertura da casca das árvores que o bichinho escolhe para fazer como um ninho, se aquilo interfere no sucesso dele. Isso é o que a gente chama de fenótipo estendido, fazer uso de uma característica do habitat como se fosse uma parte do seu próprio corpo para aumentar o seu valor adaptativo. Nossa, uma pergunta simples, uma pergunta clara, mas para muita gente aí pareceu complexo, não é? Por que pareceu complexo? Porque você não domina a literatura da área. Tá vendo como é importante ler? Ler na área que você quer trabalhar? Saber que aquilo é relevante? Saber que aquilo é importante? Se você não detém um conhecimento científico por trás, se você não está lendo, você não consegue desenvolver coisas que vão ser consideradas inovativas, novas, bacanas, e não consegue pegar uma revista de grande porte, uma revista boa. Tá certo? Então estude bastante, se dedique, faça o exercício de teste de hipóteses. Isso é muito importante para você ter um bom projeto nas mãos. Muito bem. Então, perguntas claras, objetivas e precisas para responder a sua hipótese. Tá certo? Atenção nisso, marque isso aí no seu caderninho. Pense uma coisa que Einstein já nos disse. Se você não consegue explicar algo de modo simples, é porque você não entendeu bem a coisa. Então você tem uma pergunta, essa pergunta você vai no campo e vai fazer observações iniciais. Aí depois dessas observações iniciais, de você ir na bibliografia e tudo, agora você já tem uma pergunta, você já tem uma hipótese, o que você vai planejar? O seu material e métodos. Que materiais você vai utilizar? Aonde você vai utilizar esses materiais? De que maneira, de que forma e que métodos você vai seguir? Agora você precisa definir o método do seu estudo. Quem vai te ajudar nisso? Ora, a literatura, gente, a literatura é uma mãe. A literatura vai te ajudar e o orientador ou a sua orientadora e os seus colegas. Peça ajuda aos universitários, não é? Então, os colegas mais experientes, os colegas mais bem preparados vão poder te ajudar também. No ambiente universitário, faça amizades, cultive amizades. As inimizades vão aparecer do nada, espontaneamente, como a teoria da biogênese, sabe? Aquela coisa que gera do nada. Geralmente a inimizade vem da sujeira, gera do nada, aparece para te prejudicar. Então não procura inimizade, faça amizades. Procure aqueles colegas que sabem mais, seja solidário também, ajude os que sabem menos, forme uma comunidade que possa te ajudar. Então, você aprende muito através da literatura, vai ler os trabalhos e veja se o cara já fez assim, puxa, eu posso fazer algo parecido. Tem até uma dica de estatística aqui no trabalho do fulano. Nossa, que legal. Por exemplo, eu pego um trabalho desse aqui, olha, um trabalho aqui sobre teoria da defesa ótima nas relações mutualismo e planta, né? Um aluno nosso, Eduardo Calisto, com a professora Helena Maura, a Judith Brownstein e a Denise Lange. Aí no Journal of Ecology, revista importante. Aí você vai e olha lá, vê a metodologia. Nossa, olha, os autores colocaram até um quadrinho de como é que se faz essa metodologia. Olha, eles colocaram aqui um quadrinho explicando como é que eles fizeram a coleta de dados. Nossa, eles explicam tudo direitinho. Eu quero fazer um trabalho parecido. Puxa, você pode seguir uma metodologia parecida, pode escrever para os autores, pode trocar ideia com eles. A gente faz isso com muita gente que nos escreve pedindo palpite, pedindo opinião, tá? Conversa com o seu orientador, discute bastante com o seu orientador, com os colegas do seu laboratório. Tá bem? Muito bem. Defina claramente o seu material e métodos, porque depois de definido, você é um escravo do método.
Você não pode mudar o seu método no meio do trabalho, senão o seu trabalho fica completamente furado. Olha, tem um livro meu, que é esse aqui, Introdução à Ecologia Comportamental, tá? Eu recomendo que todos vocês leiam o livro. Você pega esse livro gratuitamente no nosso site, que está aqui, ó, da ciência que nós fazemos, na parte Quem Somos. Você vai lá, tem um e-book gratuito do livro, tá? Você não paga nada por isso. Esses livrinhos nossos, nós inauguramos a página de livros eletrônicos do CNPq com eles, tá bem? Então estão lá disponíveis, gratuitos, de acesso para todo mundo. É só baixar e a gente agradece muito a Technical Books, editora, seu Josué, que nos ajudou a fabricar o livro e depois disponibilizou o PDF gratuitamente para todo mundo. Pega o livrinho lá, a gente explica essas aulas todas detalhadamente no livrinho. Muito bem. Vamos ver aqui um exemplo. Olha, esse aqui é um trabalho de história natural. História natural sobre uma formiga. História natural de uma formiguinha. Formiguinha chamada Camponotus crassus. Trabalho que a gente publicou neste ano aí no Journal of Natural History, que é uma revista do Museu de História Natural de Londres. Vejam que aqui nessa figura a gente acompanhou o ninho das formigas, são vários ninhos das formiguinhas acompanhados no período seco e no período úmido. Então a gente acompanhou durante a seca e durante a chuva. Olha aqui, ó, quantas formigas na entrada do ninho, quantas formigas saíram do ninho, a temperatura, a umidade. Olha que diferença entre a umidade, a época de chuva e a época de seca. Alguém precisou ir no campo, gente, e fica lá às 7, 8, 9, 10, 11, das 7 da manhã às 7 da noite, contando formiga. Isso é fácil? Não é fácil, gente. Então, por isso que eu digo, é para quem gosta. Então, para quem gosta, para quem está querendo fazer um trabalho naquela área, você vai e faz alguma coisa que você tem afinidade com muita dedicação. Mas definido esse método aqui, ó, um método muito chato esse aqui, mas que dá uma figura linda, porque a gente sabe a história natural do bicho, a gente sabe que esse bicho é um bicho diurno, e a gente sabe o que ele faz em cada hora do dia dele, da vida dele. A gente gosta de trabalhar com isso. Então, você faz bem feito, você é um escravo do método, tá? Escravo do método. Não pode mudar um método no meio do trabalho. Se você mudar, você tem que voltar lá no começo de novo e perder os dados que você já coletou. Às vezes é até melhor. Faça bem feito, lembra, preserve seu nome. Muito bem. Então agora nós temos a pergunta, nós já temos observações iniciais, já fomos na literatura, vimos que é novidade, e agora nós temos um método definido, né? Aí nós, macaquinhos aqui, continuamos pensando. E agora, o que vem pela frente? A coleta de dados, né? Coleta de dados. Você pode fazer uma coleta de dados mais simples, uma coleta de dados mais chique. Então aqui nós fomos no campo um dia, a professora Helena Maura está aqui com o Robert Hickliff. Vocês estão vendo? Esse aqui é o Hickliff, tá? Do livro de ecologia do Hickliff, aqui no Cerrado de Uberlândia, trabalhando com a gente lá, fazendo coletas no mato. Então podem ser umas coletas mais chiques, uma coleta mais simples, não é? Mas você tem que fazer uma coleta de dados muito bem feita, tá bem? Então, para definir a sua coleta de dados, você tem o quê? Que está baseada ela na sua pergunta, no seu método. E quantos dados você vai coletar, né? Isso é uma outra pergunta importante. Quantas plantas eu vou marcar? Quantos bichinhos eu vou marcar? Quantos bichos eu vou coletar ou não vou coletar? Como é que eu defino isso? Alguém tem alguma ideia? Mais uma vez, qual ideia legal para a gente seguir? Pensa, pensa, pensa. Pensa um pouquinho, o orientador pode te ajudar você, os seus colegas, olha aqui, ó, tudo menino bom de trabalho, olha aqui, ó, o Danilo, o Eduardo, o Bruno, a Nayane, tudo menino bom de trabalho, um ajuda o outro, tá? Ajudam os colegas, então orientador, colegas e a literatura. Acertou. Você acertou. A literatura, a bibliografia, a referência bibliográfica, os trabalhos que você leu, vão ajudar você a saber qual N amostral que você precisa para testar uma estatística, quantas plantinhas você deve marcar, quantos bichinhos você deve coletar. Baseie-se na literatura, baseie-se na literatura, discuta com os colegas, vá ver os testes estatísticos, o que eles pedem, tá? Por exemplo, para nós que trabalhamos com marcação, muitas vezes marcação de planta, planta com formiga, planta sem formiga,
um N de no mínimo 15 plantas. Com formiga, 15 plantas sem formigas, para que a gente possa fazer estatísticas que são confiáveis, que aumentam a confiabilidade dos seus dados. Porque se você tem dados confiáveis, você tem um nome confiável. E hoje as revistas boas, elas pedem que a gente deposite todos os nossos dados de campo em sites de observação livre, que a pessoa vai lá e vê que seu dado realmente existe, vê os numerinhos lá, para evitar o problema de treta, né? Tem gente que infelizmente faz treta, tá bom? Mas lembre-se, mentira tem perna curta, o cara acaba sendo pego. E aí o nome dele foi pro Beleléu, não é? Então vamos lá, vamos continuar a nossa aula. Então veja só, quantos dados você vai coletar? Pode ser um pouquinho de dado e pode ser um montão de dados que está aqui. Em geral, quem coleta dados demais está coletando dado errado, tá? E pensa bem, existe sempre o ideal, quantos dados você tem que coletar, o possível de você coletar e aquilo que é absolutamente necessário, né? Às vezes, o necessário está acima do seu possível. Você vai precisar de ajuda. Às vezes, o necessário é igualmente o seu possível. E às vezes, o necessário, quantos de dados você precisa, está até abaixo daquilo que você é capaz de coletar. Tá? Então, quando você tem um trabalho bem elaborado, uma equipe legal por trás de você para te ajudar, sempre você vai conseguir coletar o que é necessário para fazer o seu trabalho. Pode ser que você dê azar. Pode ser que seja um período do ano que a borboleta não aparece. Ou justo naquele ano o besouro desapareceu. Ou justo naquele ano o passarinho não migrou, não veio, aconteceu alguma outra coisa. Então você ande sempre, se você está fazendo um mestrado, um doutorado, com um coelho na cartola, um plano B para você utilizar, tá? Muito bem. Quem te ajuda a definir o que é necessário na sua pesquisa? A literatura, o orientador e os seus colegas, os seus bons colegas. Muito bem. E principalmente, aquilo que responde à sua pergunta. Nunca se esqueça disso. Você sempre deve estar atento a fazer coletas que respondam à sua pergunta. Não adianta ficar coletando coisa que não vai responder a sua pergunta, que não vai responder a sua hipótese. Aí é tempo perdido, tempo jogado fora, dado jogado fora. Tá? Então a gente tem uma pergunta, as observações iniciais, a gente definiu um método, a gente fez a coleta de dados e agora tem a organização dos dados. Gente, tem gente que não tem nem um quarto organizado, não tem escritório organizado, não tem nem a carteira organizada. Vai conseguir organizar dados direitos? Não dá. Então, organize seus dados. Foi para o campo, trouxe os dados, organiza os dados, faz uma planilha de Excel, escreve direitinho o que são aqueles dados, guarda essa planilha na nuvem, põe lá no Google Drive, grava ela num pendrive, esconde esse pendrive na caixinha de costura da sua avó, que se pegar fogo na sua casa, se entrar um ladrão, se alguém roubar o seu computador, né, se o namorado brigar com você ou a namorada e jogar no forno e pôr fogo, você ainda tem uma cópia dos seus dados em algum lugar. Professor, você falou um monte de loucura. Tudo isso que eu falei para vocês já vi acontecer. Tá? Já teve gente que teve caderno de campo roubado, já teve gente que teve computador roubado em sala de aula, já teve gente que a namorada queimou todo, porque o cara era um traíra, queimou todo o caderno de campo dele quando descobriu que ele traía ela. Já vi de tudo. Então, colete os dados, organize os dados, guarde os seus dados direitinho, tenha cópia disso, deixe uma cópia com o seu orientador, uma cópia no Google Drive e a outra na caixinha de costura da sua avó. Porque lá ninguém mexe, ela te prometeu, ninguém põe a mão. Tá? Então guarda tudo, organiza os dados desde o começo do trabalho. A organização dos dados é fundamental, porque ela vai permitir você fazer uma boa análise desses dados e uma boa estatística desses dados. Nossa! Agora eu falei uma palavra que todo mundo domina e todo mundo gosta, né? Eu então amo esse negócio, né? Deus me livre. Análise estatística, tá bem? Meu Deus do céu. Como que eu vou fazer a estatística? Como que eu vou fazer a análise dos dados? Isso é uma dificuldade para a maioria de nós. Então, quem gosta de estatística, se aprofunda nisso, aprende direitinho a estatística, estuda bem, ela vai ser uma ferramenta ótima para você,
Você vai fazer muitas amizades com a estatística, vai conseguir participar de vários projetos, vários trabalhos, muitas vezes porque você sabe estatística e o resto do povo não sabe, tá? E no nosso laboratório, eu levanto a mão para o céu quando os meninos resolvem algum problema estatístico para a gente, porque eles têm muito mais capacidade, muito mais tempo, muito mais vontade de aprender nessa fase da vida, muito mais dedicação para essas coisas do que eu mesmo, tá? Eu, na estatística, terrível, tá bem? Mas não amarele, hein? Se você amarelou, não amarele. Não foge da estatística. Porque uma estatística bem feita, uma estatística legal, ela dá um up no seu trabalho. Ela faz o seu trabalho pegar uma revista muito melhor. Faz o seu projeto ser muito melhor avaliado. Faz a sua pesquisa ser muito mais valorizada. Então, não sabe? Corre atrás. Faz amizade com quem sabe. Faz parcerias de trabalho. Pede para a pessoa te ajuda numa coisa, você ajuda em outra e assim vai. Uma mão lava a outra. Ajude e seja ajudado. Aprenda, estude, dedique-se. Tá bem? Não amarele. Tá bom? Olha, tem vários pacotes estatísticos que podem ser usados. Tem o estatística, tem o Prism para fazer gráficos, tem o tal do R, depende da sua afinidade. Alguma coisa você vai ter que aprender ou se aliar a quem saiba. Orientador, colegas mais experientes e a literatura. Não despreze as mãos que quiserem te ajudar. Se for uma mão boa, agarra nela com força. Se for uma mão ruim, morde que ela te larga, tá? E vai fazer outra coisa. Porque às vezes você tem um orientador ruim. Às vezes você tem um aluno que não tá, um colega que não está colaborando. Às vezes você tem alguém que só está te chupinhando. O que você faz? Sai fora. A vida é curta. O Covid está aí para mostrar isso, né? Então a vida é curta, a qualquer momento pode aparecer um Covid da vida e você embarcar. Então para que vai perder tempo com quem não interessa? Vai atrás de quem te ajuda e de quem você pode ajudar. Seja útil e seja ajudado por quem é útil a você. Muito bem. Então a gente tem a pergunta, as observações iniciais, a literatura, o método, a gente coleta os dados, a gente organiza os dados, a gente faz análise dos dados, depois a gente vai para interpretação e redação, logo após a análise desses dados. A gente vai interpretar esses dados e vai redigir. Para interpretar, nós vamos precisar de quem de novo? Adivinha? Adivinha de quem você vai precisar para interpretar os dados que você analisou? Da literatura, porque é ela que vai te ajudar a ver o que é significante, o que é relevante, o que é novo, para ajudar na sua redação. Então você lê bastante, discute com o seu orientador, discuta com seus colegas, discuta com colegas de fora do seu grupo, para aperfeiçoar, para melhorar o seu trabalho. Tá bem? Então vamos lá, ponto a ponto. 1. Encontre um assunto que o agrade. Que agrade você, que você tenha afinidade, que você goste. 2. Leia sobre esse assunto, converse com os colegas e com seu orientador. Faça observações preliminares e defina uma questão clara. Capriche na escolha e definição dos métodos e da estatística. Faça um cronograma. Prepare-se para o bom e para o ruim que pode acontecer. Tem um plano para tudo, um plano A, um plano B, cronograma. Saiba o que você vai fazer de tempos em tempos. Olha, gente, se perder com o tempo é muito comum. Sempre aparecem coisas que vão atrapalhar a gente. Então, se você está numa pesquisa, se você está fazendo uma coisa séria, se está fazendo um mestrado, um doutorado, um trabalho qualquer que seja, tenha um cronograma, priorize as coisas. Saiba o que você é capaz de fazer, o que você não é capaz de fazer. O que você não é capaz de fazer, deixa para lá, vai correr atrás daquilo que você consegue fazer. Porque daí você pelo menos fez alguma coisa, tá? Faça alianças, faça grupos de pesquisa que ajudam muito. Tudo bem até aí? Tudo tranquilo? Agora, para finalizar, eu vou dar algumas pequenas dicas para a sua redação. Uma hora a gente grava um vídeo só sobre redação, tá bom? Então, na hora de redigir o projeto, vá do geral para o específico. Lembra do exemplo lá no começo da aula, que eu falei de polinização por formiga? Então, como que é ir do geral para o específico? Primeiro eu falo de interações bióticas. Dentro das interações bióticas eu falo das interações mutualísticas. Aí eu falo de polinização. Aí eu falo sobre todos os bichos que fazem polinização. Aí depois eu vou para a polinização por formiga, até chegar na minha pergunta, até chegar na minha hipótese, do geral para o específico, tá bom?
Deixe claríssimas as suas hipóteses. Estou testando isso por causa disto, tá? Nos métodos, planeja a ordem dos métodos. Primeiro vou falar de quando a quando eu vou fazer o trabalho, aonde eu vou fazer o trabalho, depois. Tudo que você for fazer no trabalho, a mesma ordem você vai usar no resultado e na discussão quando você for escrever o trabalho. Tá bem? Então, siga sempre, se você estiver fazendo um projeto para um edital, siga o que está escrito no edital. Né? Você não pode mudar o edital. O edital está lá, é um edital, foi editado, publicado. Não desobedeça regras impostas. Eles não estão perguntando se você quer fazer daquele jeito ou não. Eles estão dizendo, é deste jeito. Se você não seguir a regra do edital, você simplesmente será desclassificado, porque não seguiu a regra do edital. E não adianta dizer que foi perseguido, pois não, você foi bobo, não seguiu a regra do edital, tá? Então siga o que diz o edital. E muito boa sorte para vocês. Acredito que todos vão conseguir fazer aqui na nossa disciplina, que é uma das grandes partes da avaliação, um projeto de pesquisa, e nós estaremos marcando lives para conversar com vocês e para discutir esse projeto. Até a próxima aula nossa. Muito obrigado pela atenção.